A cidade de Pernambuco despertava em mais um dia escaldante. O cheiro de mar misturava-se ao asfalto quente enquanto carros apressados cruzavam as ruas. Em um beco esquecido, entre sacos rasgados e restos de comida, Sara, uma menina de 10 anos, procurava algo que pudesse vender para comprar um pedaço de pão. Seu corpo franzino, coberto por roupas gastas, movia-se com agilidade entre os detritos, os olhos atentos como os de um passarinho assustado. Foi então que algo chamou sua atenção. No meio do lixo da casa mais luxuosa da rua, a mansão do infame milionário John Whitmore, havia uma caixa de sapatos amarrada com um laço desbotado. Ao pegá-la, sentiu um peso incomum. Seu coração acelerou. Com dedos trêmulos, ela desatou o nó e levantou a tampa. Dentro, um mundo de memórias esquecidas, cartas amareladas, fotos antigas e um pequeno relógio de bolso dourado repousavam ali, como tesouros perdidos no tempo. Os olhos de Sara brilharam ao tocar os papéis frágeis. Pegou uma das cartas, e com dificuldade, tentou decifrar as palavras desbotadas. Se um dia você me esquecer, saiba que eu nunca esquecerei você. O coração da menina apertou. Quem poderia descartar algo tão comovente? Essas palavras carregavam um peso indescritível, uma dor profunda que parecia ecoar além do tempo. Sara encontra uma foto dobrada no fundo da caixa, e ao abri-la, vê um casal sorridente. Mas algo a faz prender a respiração. A mulher na foto tem os mesmos olhos que ela vê no espelho todos os dias. Ela engoliu em seco. Não podia ser coincidência. Seu coração batia contra o peito como um tambor descontrolado. Quem era essa mulher? E por que aquelas cartas e objetos estavam no lixo de John Whitmore? Determinada, Sara segurou a caixa contra o peito e caminhou na direção da mansão imponente. Seus pés descalços queimavam no asfalto quente, mas ela não se importava. Ao chegar aos portões dourados, seu pequeno punho bateu contra o ferro frio. Preciso falar com o dono da casa. Sua voz infantil carregava uma força surpreendente. O segurança Otávio, um homem corpulento e de olhos severos, olhou para baixo com desprezo. Cai fora, garota. Aqui não é lugar para você. Mas eu encontrei isso no lixo dele. É importante. Otávio riu, debochado. Se estava no lixo, é porque ele não quer. Agora some. Sara insistiu, segurando a caixa para que ele visse. Mas, com um movimento brusco, Otávio a empurrou. Sara tropeça, e a caixa escorrega de suas mãos, espalhando as cartas pelo chão. Algumas deslizam até a grade da mansão. O relógio bate contra o asfalto com um som seco, rachando o vidro. A dor não veio só do tropeço, mas da indignação. Como podiam ser tão cruéis? Com lágrimas nos olhos, ela engatinhou e pegou uma das cartas amassadas. Seu corpo tremia de raiva. Você não entende. Isso é importante. Do alto da escadaria da mansão, uma mulher de cabelos grisalhos observava a cena com olhos atentos. Era Dona Helena, a governanta. Algo na expressão desesperada de Sara fez hesitar. Deixe a menina entrar. Otávio estreitou os olhos, contrariado. Mas, Dona Helena. Agora. Sara limpou as lágrimas e se ergueu com a caixa nos braços. Com o coração disparado, passou pelo portão e pisou no mundo de luxo e arrogância que estava prestes a virar de cabeça para baixo. Lá dentro, no salão opulento da mansão, John Whitmore esperava com uma expressão fria e impassível. O milionário não fazia ideia de que em instantes, seu passado voltaria para assombrá-lo de forma irreversível. Os saltos de Dona Helena ecoavam pelo chão de mármore enquanto ela conduzia Sara pelo imenso saguão da mansão. Lustres de cristal reluziam no teto dourado, e quadros antigos adornavam as paredes, exalando um luxo inalcançável para a menina.
Mas Sarah não se intimidou. Seu olhar firme permaneceu na caixa de sapatos que segurava com força contra o peito. No centro da sala, John Whitmore estava sentado em uma poltrona de couro escuro, segurando um copo de uísque com a calma de quem não se importa com nada. Alto, de olhar glacial e semblante endurecido pelo tempo, ele parecia intocável. O que é isso? Sua voz soou cortante. Sarah respirou fundo, tentando conter a revolta pelo tratamento cruel que recebeu no portão. Eu encontrei isso no lixo. Acho que pertence ao senhor. Dona Helena pousou a caixa na mesa de centro. O milionário arqueou a sobrancelha, e com um olhar de tédio, abriu a tampa. Por um momento, seu rosto permaneceu impassível, mas então algo mudou em sua expressão. Ele pegou o relógio quebrado, passando os dedos pelo vidro rachado. Depois, puxou uma das cartas, e ao ler as primeiras linhas, sua mão tremeu imperceptivelmente. Os olhos de John, antes frios como gelo, se arregalaram de forma quase imperceptível. Ele reconhecia aquela letra. Era de Laura. Mas, em um piscar de olhos, ele escondeu a reação. Com um movimento brusco, fechou a caixa e a empurrou para longe. E daí? Jogue isso fora de novo. Não me interessa. Sarah sentiu o sangue ferver. Como ele podia ser tão cruel? Como pode dizer isso? Essas cartas, essa mulher, ela era importante para o senhor. Eu sei disso. John inclinou a cabeça, estudando a menina com um olhar de puro desprezo. E desde quando uma pirralha esfarrapada tem o direito de me dizer o que é importante ou não? Dona Helena, chocada com a frieza do patrão, interveio. Senhor Whitmore, tem certeza? Absoluta. Sarah sentiu a raiva crescer no peito. Ele era um monstro. O senhor tem tudo e joga fora o que realmente importa. Isso não é só lixo. São memórias, são histórias. Alguém escreveu essas cartas com amor. John se levantou de súbito, a taça de uísque tremendo entre seus dedos. Sua expressão era sombria, ameaçadora. Memórias não servem para nada. Só enfraquecem. John pegou o relógio quebrado, e sem hesitar, o arremessou contra a parede. O impacto fez o metal se partir em pedaços, o som ecoando como um tiro dentro do salão silencioso. Dona Helena prendeu a respiração, e Sarah recuou um passo, horrorizada. Agora saia da minha casa. As palavras eram gélidas como uma sentença de morte. Mas Sarah não aceitaria isso. O senhor vai se arrepender de jogar isso fora. Vai se arrepender de esquecer. John riu, mas foi um riso vazio. Já esqueci há muito tempo. Sarah apertou os punhos. Algo dentro dela dizia que ele estava mentindo. Mas, se ele queria ignorar a verdade, então ela faria ser ouvida. Sarah pegou uma das cartas e começou a ler em voz alta. John, se você um dia me esquecer, saiba que eu nunca esquecerei você. John empalideceu. O silêncio que se instalou na sala foi ensurdecedor. O corpo de John Whitmore ficou rígido, como se tivesse levado um golpe invisível. Sua expressão de superioridade desmoronou por um segundo, mas ele se recompôs rapidamente, cerrando o maxilar. Pare com isso. Sua voz saiu grave, carregada de algo que beirava o desespero. Mas Sarah não parou. Com as mãos trêmulas, continuou a leitura da carta. Você me prometeu que nunca me abandonaria. Mas os anos passaram, e você se esqueceu. Eu esperei, John. Esperei até o último momento. Os dedos de John se crisparam no braço da poltrona, seu olhar fixo na menina como se visse um fantasma. O nome Laura ficou preso em sua garganta, mas ele não ousou dizê-lo. Sarah baixou o papel,
seu peito subindo e descendo rapidamente. Quem era Laura? Sua voz saiu firme, mas carregada de um tom desafiador. John fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu novamente, o olhar gélido estava de volta. Não é da sua conta. Agora saia. A indignação queimou no peito da menina como fogo. Não. Dona Helena prendeu a respiração, assustada com a ousadia de Sara. O quê? O senhor me ouviu. Não vou sair sem antes dizer o que preciso. Ela apertou a caixa contra o peito e respirou fundo. O senhor não quer essas cartas porque tem medo. Medo de sentir. Medo de lembrar. Mas para mim, tudo o que eu tenho são lembranças. John franziu o senho, impaciente. O que você está dizendo? Sara engoliu em seco. Estava na hora de contar sua verdade. Eu fui abandonada. Dona Helena ofegou, surpresa. John ficou imóvel, mas seus olhos se estreitaram levemente. Fui deixada no orfanato quando era bebê. Nunca conheci meus pais. Nunca tive uma família. Seu lábio inferior tremeu, mas ela se forçou a continuar. Sabe o que dói mais? Não ter nada. Nenhuma carta. Nenhuma foto. Nenhuma lembrança. Ela olhou para os objetos na caixa, seus olhos marejados. O senhor pode jogar fora o passado porque tem um. Mas eu nunca tive essa escolha. John desviou o olhar por um breve segundo, respirando fundo, como se algo dentro dele estivesse prestes a desmoronar. Mas ele não podia permitir isso. Ele se levantou bruscamente, os olhos voltando a se tornar duros como pedra. Nada disso me interessa. Você acha que uma história triste vai mudar alguma coisa? Não me importo. Sara sentiu uma dor profunda, como se tivesse levado um golpe no peito. Mas ela não desistiria. Eu não quero a sua piedade. Só quero que o senhor perceba que nem todo mundo pode se dar ao luxo de jogar fora o que realmente importa. John Whitmore girou nos calcanhares, caminhando para a porta do escritório. Levem essa garota daqui. Agora. Antes que Dona Helena pudesse dizer algo, Sara segurou um último envelope lacrado e o estendeu para ele. Se o senhor não quer ler, eu leio. Mas vou dizer uma coisa, esta é a última carta que Laura escreveu. E se eu fosse o senhor, eu ouviria. John parou no meio do caminho. Seu corpo tensionado mostrava que ele estava lutando contra algo que não queria sentir. O silêncio era avassalador. Sara não piscava. Dona Helena segurou a respiração. Por fim, sem olhar para trás, John murmurou algo quase inaudível. Leiam. A sala ficou em silêncio absoluto. O pedido de John Whitmore parecia uma rendição disfarçada. Ele não queria demonstrar, mas algo dentro dele estava ruindo. Sara respirou fundo e abriu o envelope lacrado. O papel amarelado estava frágil, as letras tremidas, como se tivessem sido escritas por mãos já sem forças. John, esta será minha última carta para você. Os ombros do milionário tensionaram. Seus olhos, antes duros como pedra, agora estavam fixos na janela, como se quisesse fugir daquele momento. A voz de Sara tremia ao continuar, mas o que ela leu a seguir fez com que Dona Helena cobrisse a boca, chocada. Eu esperei por você até o último dia da minha vida. Você nunca veio. John fechou os olhos com força, sua respiração ficando pesada. Eu queria te contar, mas você me deixou para trás. Nosso bebê nasceu. Uma menina. Mas você nunca saberá quem ela é. Sara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O papel escorregou de seus dedos. Bebê? Menina?
Seu coração disparou. O que isso significa? Sua voz saiu como um sussurro. Dona Helena tremia. Meu Deus, John, você tem uma filha. O milionário se levantou de súbito, derrubando o copo de uísque sobre o tapete persa. Seus olhos estavam arregalados, mas carregados de puro desespero. Chega. Isso não prova nada. É tarde demais. Sarah engoliu em seco. O ar parecia faltar. Eu cresci em um orfanato. Nunca soube quem era minha mãe. Os olhos de John se fixaram nela pela primeira vez de verdade. Havia algo nela, algo assustadoramente familiar. Sarah, com a voz embargada, encarou o homem que agora parecia prestes a desmoronar. E se eu for, sua filha? John deu um passo para trás, como se tivesse levado um golpe físico. A ideia era inacreditável. Surpreendente. Mas não impossível. Isso não pode ser. Mas ele não conseguiu convencer nem a si mesmo. O mundo ao redor de John Whitmore parecia ter desaparecido. A mansão luxuosa, os móveis caros, as paredes frias, nada mais existia. Apenas aquela menina franzina, de olhos determinados, que acabava de pronunciar as palavras que ele jamais esperou ouvir na vida. E se eu for sua filha? John cambaleou um passo para trás. Pela primeira vez em décadas, seu coração disparou descontroladamente. Seus dedos crispados nos braços da poltrona revelavam sua agitação incontrolável. Isso é um absurdo. Ele tentou rir, mas o som soou seco, quase trêmulo. Dona Helena, pálida, trocou um olhar surpreso com Sarah. Senhor Whitmore, pode ser verdade. Ele fechou os olhos com força, como se quisesse afastar o turbilhão de pensamentos. Sua mente gritava que aquilo não podia ser real, mas seu coração, aquele que ele enterrou anos atrás, sabia que era possível. Isso não prova nada. Mas suas palavras não tinham mais convicção. Dona Helena, determinada, pegou uma mecha do cabelo de Sarah e segurou entre os dedos. Há uma maneira de ter certeza. Um exame de DNA. John ficou imóvel. Sarah, sentindo as mãos suadas, olhou nos olhos dele. O senhor quer a verdade? Ou tem medo dela? O olhar do milionário se tornou sombrio. Medo? Ele, um homem poderoso e inabalável, teria medo de uma simples garota de rua? Ele riu amargamente. Faça o exame. Mas não espere que isso mude alguma coisa. O resultado do exame chegou 2 dias depois, e a revelação foi como um golpe cruel do destino. Senhor Whitmore, Dona Helena segurava o envelope com as mãos trêmulas. John pegou o papel e leu o resultado. Seu coração parou. O sangue sumiu de seu rosto. Compatibilidade genética, 99,9%. Ele soltou o papel, sentindo a sala girar. Sarah não piscava. Então, você é mesmo meu pai. John passou as mãos pelo rosto, a respiração acelerada. Seu corpo tremia descontroladamente. Pela primeira vez, o homem que tinha tudo se sentiu perdido. E pela primeira vez na vida, ele chorou. O papel escorregou das mãos de John Whitmore e caiu no chão de mármore, mas ele não conseguiu se abaixar para pegá-lo. Suas pernas estavam fracas. Seu peito parecia comprimido por algo que ele nunca havia sentido antes, uma mistura avassaladora de culpa, choque e arrependimento. Ele tinha uma filha. Por anos, ele viveu cercado por luxo e poder, sem saber que em algum lugar do mundo, sua própria filha crescia sozinha, em um orfanato frio, sem ninguém para amá-la. Sarah não desviou o olhar. Seu coração estava acelerado, mas ela não deixaria que ele fugisse da verdade novamente. E agora?
O que o Senhor vai fazer com isso? Jon passou as mãos pelo rosto, sentindo a barba por fazer. Ele nunca foi um homem que se permitiu fraquejar, mas ali estava ele, quebrado diante da filha que nunca soube que existia. Eu não sei. Sua voz saiu fraca, quase inaudível. Dona Helena se aproximou lentamente e pousou a mão no ombro dele. Então está na hora de descobrir, Sr. Whitmore. Porque essa menina não precisa apenas da sua verdade. Ela precisa de um pai. Jon olhou para Sarah. E pela primeira vez, ele viu. Viu Laura em seus olhos. Viu anos de sofrimento que poderiam ter sido evitados. Viu o quanto ele a deixou sofrer por uma escolha egoísta do passado. Ele não podia mudar o que fez, mas poderia mudar o que viria depois. Você quer ficar? Sua voz saiu hesitante, como se o próprio conceito de oferecer algo a alguém fosse estranho para ele. Sarah franziu a testa. E o Senhor? Quer que eu fique? Ou só quer se livrar da culpa? Jon engoliu em seco. Pela primeira vez em sua vida, ele percebeu que precisava de alguém mais do que alguém precisava dele. Eu não quero que você vá. Quero que você me dê uma chance. Sarah sentiu os olhos marejados, mas segurou as lágrimas. Então prove isso. Jon respirou fundo. No dia seguinte, ele reuniu jornalistas e fez um anúncio que chocou toda a cidade. Hoje, decido mudar meu legado. Doarei metade da minha fortuna para criar um instituto para crianças abandonadas. E apresento a todos minha filha, Sarah Whitmore. A multidão ofegou. Os repórteres se entreolharam, atônitos. A Sarah órfã. A menina invisível. Agora era reconhecida como herdeira de um império. Mas, para ela, o dinheiro não importava. Naquela noite, enquanto Sarah e Jon caminhavam juntos pela mansão, ela finalmente segurou a mão dele. Pela primeira vez, ela sentiu que tinha um lar. Jon olhou para o relógio quebrado que mantinha consigo agora, segurando-o com firmeza. Eu não posso consertar o passado, mas posso construir um futuro. Sarah sorriu. Então vamos fazer isso juntos. E assim, pela primeira vez na vida, Jon Whitmore aprendeu o verdadeiro significado do amor. A carta de Laura, ainda sobre a mesa. Dizia uma frase simples, mas avassaladora. Se um dia você me esquecer, saiba que eu nunca esquecerei você. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.